Uma coisa triste, uma situação, um acontecimento trágico nesse primeiro mês da presidência Jair Bolsonaro, que diretamente, não é responsabilidade do presidente, mas nós vamos ver que a sua política, ou pelo menos o seu discurso quanto ao tema, não ajuda a melhorar a situação, que foi a tragédia de Brumadinho. O segundo desastre ambiental nos últimos anos, provocado pela mesma empresa privada, pelo amor de Deus, empresa privada, a Vale, e destruiu ecossistemas, destruiu cidades, matou pessoas. Desastre ambiental, né? de proporções assim, históricas. Né? Desastre, uma tragédia, que foi o rompimento da barragem do Brumadinho. Menos de 4 anos depois da tragédia também de Mariana, também de responsabilidade da mesma empresa, a Vale. E isso é falta isso é falta de fiscalização? Com certeza é falta de fiscalização. Com certeza o Estado foi omisso, com certeza há vários interesses políticos, vários interesses econômicos misturados com interesses políticos, e interesses políticos misturados com interesses econômicos, nessa oligarquia que nós temos, né, nesse feudalismo que nós temos no Brasil e a gente chama de república, absolutamente. Mas, principalmente, isso é o lucro sem controle, sem limitação do interesse privado sobre qualquer interesse público, qualquer interesse social. Sim, uma tragédia, pessoas morreram, comunidades foram destruídas, ecossistemas foram destruídos, tanto em Mariana quanto agora em Brumadinho. Desastres sem proporções. E a nossa política ambiental, primeiro, vamos falar de algumas coisas que aconteceram durante essa tragédia. E aqui até de forma pessoal, algumas pessoas próximas de mim, até pessoas que eu tinha em alto conceito, compartilhando que a ex-presidente Dilma teria editado um decreto. Acho que esse foi o principal. Fiz até uma postagem aqui na página. Teve inúmeros compartilhamentos, teve um alcance, assim, né, considerando quão nova e pequena ainda a nossa comunidade, teve um alcance muito bom, que eu fiz uma postagem realmente mostrando que era fake news, que era mentira que estavam compartilhando, que a ex-presidente Dilma editou um decreto que considerava tragédias ambientais como essas, crimes ambientais, né? Crimes, vamos chamar pelo quê? Crimes ambientais como esse de Brumadinho, como tragédias naturais. Não, vamos ter calma, vamos ler, vamos ver o que a gente está compartilhando. O decreto da presidente Dilma considerava rompimento de barragens como tragédia natural em um caso específico, que é para as vítimas terem acesso a poderem movimentar a sua conta vinculada ao FGTS, e assim poder amenizar os danos ali, poder ter uma ajuda, um dinheiro para suprir
os seus gastos emergenciais. Não exclui a responsabilidade civil da empresa que provocou a catástrofe, que causou os danos mesmo, da empresa indenizar as vítimas. Não exclui a responsabilidade criminal, a responsabilidade penal, se demonstrar ali que eles agiram com culpa ou dolo, dos gestores da empresa. Não exclui, de forma nenhuma. De forma nenhuma exclui essas responsabilidades. O decreto nem pode excluir isso, né, que é tratado em uma lei. O decreto, a presidente nem pode, como um ato de decreto, tratar disso. Por que o decreto estava dizendo que rompimento de barragem não é crime? O decreto não estava dizendo isso. Vamos deixar os especialistas falarem sobre o que eles entendem. O decreto não tratava de responsabilidade criminal, não estava falando de crime ambiental, não estava falando nada disso. O decreto estava tratando uma situação que é o rompimento de barragem e considerando, num caso específico, de que as vítimas daquele acidente poderiam movimentar sua conta vinculada ao FGTS. E aí teve gente dizendo, mas o FGTS não é para isso, quem tem que arcar com os prejuízos da vítima é a Vale. Sim, a Vale que é responsável. A Vale tem que dar indenização integral para aquelas vítimas. Tem que reparar integralmente aquele ecossistema. E como é impossível a extensão do dano, é impossível a reparação integral, tem que ser penalizada, tem que pagar multa, sim. E o decreto não exclui nenhuma dessas responsabilidades. Mas enquanto um processo judicial leva anos, principalmente quando está se tratando de uma empresa que tem recursos para pagar vários advogados, para embargar e recorrer e delongar esse processo por anos ali na justiça. E você vai deixar essas vítimas desamparadas? O FGTS está ali como um recurso emergencial. E existem várias outras situações emergenciais que você pode usar o seu FGTS. Então, esse foi a primeira fake news, a primeira gritante que saiu no dia da tragédia. No dia da tragédia. Né? E de gritante. Logo depois veio a utilização das forças militares de Israel. Nós tínhamos bombeiros aqui de Minas Gerais, bombeiros, policiais militares. A Força Nacional, se não me engano, não chegou a ser usada. Não vi notícias da utilização das forças nacionais. Foi chamada uma Força Especial de Israel, porque a princípio eles teriam tecnologia para lidar com aquilo. Que tecnologia que eles teriam para lidar com aquilo? Que tecnologia que eles teriam para lidar com aquilo? Não teve nenhuma. Sim, nenhuma propaganda de uma tecnologia super avançada do exército israelense que foi altamente diferencial, altamente relevante para encontrar vítimas ou encontrar pessoas sobreviventes. Na verdade, eles vieram aqui e ficaram nem mais de 3 dias. Nem mais de 3 dias a Força Especial de Israel ficou aqui. Houve declarações de bombeiros dizendo que eles não tiveram atuação relevante nenhuma. Foi uma propaganda do governo Jair Bolsonaro para impressionar o seu aliado. Participação relevante teve mínima. Mínima participação.
e foram embora. Para que utilizar as forças de Israel? Até hoje é algo enigmático. Serviu só de propaganda para o governo. O governo queria exibir ou fazer propaganda para os seus aliados, que estão lá na imprensa internacional, ou estão lá enfrentando diversas contradições na sua questão humanitária, na sua guerra na faixa de Gaza. Interminável. Sem exagero, Israel é um Estado terrorista, atualmente. Atualmente, o que Israel, como política de Estado, está fazendo é terrorismo. Puro e simples. Terrorismo de Estado. Né? Agora, o mais significativo, realmente, é como essa tragédia. E assim, nos primeiros dias do governo do Jair Bolsonaro, entra em choque direto com o projeto econômico do Jair Bolsonaro. Entra em confronto direto com o projeto econômico dele, o projeto ambiental dele. Primeiro, ministro do Meio Ambiente. Primeiro que, nos primeiros dias depois da eleição, ainda no período de transição, ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Queria fundir o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, que é a própria base do governo, a própria liderança do governo, da bancada ruralista, criticou. Foi contra essa maluquice. Queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. E aí ele viu que não tinha apoio nem dentro da própria base, voltou atrás nessa maluquice. Voltou atrás nessa sandice, nessa maluquice desse projeto. E aí manteve o projeto, manteve o Ministério do Meio Ambiente, mas disse que não ia escolher um xiita, um ambientalista xiita. O que é um ambientalista xiita? É alguém que não vai concordar que uma empresa destrua um rio inteiro só para aumentar seus lucros? É alguém que não vai concordar que madeireiros exterminem índios nativos das tribos indígenas aí, ou das comunidades quilombolas? Exterminem, que é extermínio, não tem confronto. Não existe confronto entre índio e madeireiro, como a imprensa divulga, não. Quando um lado está desarmado e o outro lado tem armas de fogo, não existe confronto, não. Existe chacina, existe extermínio. Confronto que não existe. Confronto é que não existe. Existe extermínio nos nossos conflitos rurais. Um xiita ambientalista era alguém que iria contrário a isso? Porque o ministro que ele acabou escolhendo e nomeando para a pasta do meio ambiente, não é um xiita ambientalista. É alguém que foi condenado. Não é nem que responde processo, não é nem que está em investigação. É alguém que foi condenado em improbidade administrativa por favorecer mineradores. E a primeira tragédia, primeiro caso de impacto ambiental que tem que lidar é uma tragédia provocada por uma mineradora. Essa é a primeira contradição gritante entre a política ambiental do governo Bolsonaro e e a realidade. Brumadinho escancarente. E mais, né? O que ele fala? Porque projeto a gente ainda não tem, né? Não tem. Já tem 30 dias de governo, a gente ainda não tem projeto do que ele vai fazer. Mas do que ele fala? Não, tem que ter menos regulamentação, tem que acabar com a política de multas.
Então, alguém que destrói o ecossistema inteiro, o que a gente vai fazer? Não vai multar, não? Ou uma multa ali seria exagerado? Como vários ministros já vieram publicamente defender a Vale. Porque representantes da esquerda rapidamente disseram, não, é um momento da gente pensar reestatização da Vale. É o momento da gente pensar um maior controle estatal sobre a empresa. Talvez, não sei se uma reestatização completa, mas um maior controle na gestão da empresa por parte do poder público, talvez, por que não? Uma empresa que causou 2 grandes desastres ambientais em menos de 5 anos de diferença. Por que não ter um controle externo muito mais efetivo? E a Assembleia Legislativa de Minas Gerais vai passar isso? Com a maioria dos deputados integrantes da comissão criada para fiscalizar as mineradoras no Estado, sendo altamente financiados por mineradoras, vai passar projeto de fiscalização de mineradoras?